Mas vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo. E é muito bom porque eu não sei quase nada sobre a sua prática, então é ótimo, porque vai ser uma surpresa para mim também. E então, assim, vai ser maravilhoso ouvir aí a sua história, a sua prática, o que que você, né? Quais são os seus pensamentos aí, né? Assim, cada história, né, importa, né? A história de cada um de vocês, assim, é muito gostoso de ouvir, de saber. Então, é muito bom estar aqui, né? Em especial para aqueles que eu às vezes não tenho um contato mais próximo, alguns eu acabo tendo um contato mais próximo, porque acabam estando na prática supervisionada com mais frequência, ou são da pós, então assim. Mas é muito bom quando tem uma história e eu já fiz questão de não saber nada mesmo. Porque eu acho muito, muito espontâneo e muito legal de saber. Então me conta, Ana, eu só sei que você é psicopedagoga. E que você é nossa aluna aqui. Mas me conta então, como que você caiu no mundo da psicopedagogia? Você já era pedagoga? Como é que é a sua história? Eu tenho um filho de 9 anos que foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade, né? A gente Nossos filhos, desconfiava desde... então, têm quase a mesma idade. Exatamente. Então, minha formação inicial é de letras com inglês, né? E eu fui fazer pedagogia porque eu queria acompanhar ele na escola e como ele não tinha um laudo, eu achei interessante, então, colocar ele matriculado numa escola em que eu estivesse ensinando, porque eu tinha um pouco de medo do que ia acontecer, porque eu não tinha um diagnóstico fechado, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, apesar de desconfiar do autismo, né? Então, dentro dessa busca por um tratamento adequado, eu encontrei a análise do comportamento. Eu considero um pouco tarde, porque ele já tinha 6 anos, mais ou menos, quando eu encontrei a análise do comportamento. Então, foi por ele que eu comecei, mas hoje, né, eu acabei me encontrando na área da pedagogia, da psicopedagogia, e hoje eu faço atendimentos, né? Hoje eu tento fazer Uhum. crianças o que por algum período eu achei que não recebia adequadamente pelo meu filho. E me fala uma coisa. Quando você estava grávida, você já trabalhava na sua área em letras? Não, Ou não? Tá. Aí então não, depois. eu sempre fui professora de reforço escolar. E Entendi. uma vida inteira aí de reforço, né, de professora de reforço escolar, mas eu sempre gostei mais da área da alfabetização, do processo Entendi. de linguagem mesmo, né? Sim? E eu pensei, em algum momento eu pensei em fonoaudiologia, mas eu percebi que para mim eu queria educação. Eu Uhum. queria a área da alfabetização. Eu gostava assim, uma das minhas matérias favoritas, né, em letras foi a fonético-fonologia, porque eu achava Uhum. incrível de aprendizado, mas eu entendi que a minha área mesmo era educação. Eu não queria ser pedagoga pelo motivo que muitos não querem. Uhum. Valorização da profissão, condições de trabalho ruins. Isso mesmo. Então, não era que eu não me identificava com a pedagogia, mas pelas condições de trabalho. Eu sempre Uhum. quis ser mãe, então eu pensava como eu vou conseguir, né, equilibrar uma vida de ter que Conciliar. trabalhar muito para poder ganhar razoavelmente e ser mãe ao mesmo tempo. Sim. Então, quando eu tive meu filho, eu estava fora do mercado de trabalho, mas eu estudava muito sobre desenvolvimento infantil, porque mãe de primeira viagem estava ali querendo saber tudo sobre o mundo infantil, né? E Sim, aí eu com comecei certeza. a perceber um pouco de diferença nele. Eu tenho um sobrinho de uma grande amiga minha que ele foi diagnosticado com autismo com 1 ano de idade, então eu comecei a fazer alguns estudos assim bem informais para Mas tentar isso foi ajudar depois? Foi depois ou antes do antes, nascimento do seu filho? antes do meu Antes do filho. nascimento. É. Eu lia um pouco sobre autismo, mas ali bem, bem informal, né? Bem para ajudar Uhum. ela Uhum. sobre o assunto. E o que a gente lia naquela época, ele tem 13, 14 anos hoje, mais ou menos. Era muito Então, diferente as informações, né? a gente encontrava sobre a mãe geladeira, sobre Sim. a culpa dela, do pai, isso e aquilo. Era muito raso o que a gente tinha,
Mas aí foi um ponto bom para eu começar a perceber que existia alguma coisa no meu filho também, porque eles têm 5 anos de diferença um do outro, né? Uhum. Então eu comecei a perceber bem cedo que existiam algumas, né, um olhar Desde o quê? 12 meses? Você começou a ver alguma. assim, mais ou menos com uns 11 meses eu percebi que não estava tão igual, mas Uhum. ainda assim continuava. Quando ele fez mais ou menos 1 ano e 3 meses é que ele começou a não desenvolver tanto na fala quanto deveria, né? Quanto se Uhum. espera. Ele travou, e aí, desde um ano que eu buscava um pediatra e dizia, eu quero um fono, eu quero um fono, eu quero um fono pelo menos. Eu não sei exatamente o que, mas eu quero um fono, porque tem alguma coisa fora. E muito difícil, né? Há 8 anos Sim. atrás, o que eu ouvia era o que a maioria das mães ouviam, né? É Uhum. porque você mora perto da sua mãe, mora perto da avó, é porque é filho único, é porque é mimado, é porque não está na escola, todos os porquês, menos que existia ali o autismo, né? Aham. Então, com mais ou menos com 2 anos, eu me convenci de que existia o autismo, e aí eu parti para a luta para convencer os profissionais de que o autismo existia. Mas aí eu já estimulava muito ele, né? Eu lia muito, e o que eu podia Sim. fazer, eu ia ali para o Você chão para. colocava em prática ali. Você estava ali 100% ali, 120% ali, engajada com ele o tempo inteiro. Provavelmente dormia e acordava com isso, pensando o que você podia fazer para estimulá-lo e tudo. E aí Exatamente. vocês vieram para ter o diagnóstico aos 3 anos de idade. É quando você conseguiu. Foi 3 anos e meio, na verdade. Eu tive o diagnóstico de TGD, né, transtorno Uhum, global. transtorno global, desenvolvimento. E quando ele fez 5 anos, eu consegui o diagnóstico na época ainda, síndrome de Asper, né? Uhum, E depois é que veio, né, o TEA, uhum, transtorno sim. autista, e a gente descobriu, na verdade, que tinha algumas coisas ainda um pouco mais comprometidas. E aí eu parti para fazer tudo que eu via de poder estimular ele, porque ele tinha atendimento 30 minutos com cada profissional. Uma das profissionais foi muito honesta comigo e falou assim: eu não sei o que fazer com seu filho, procure, por favor, alguém que saiba tratar do transtorno do espectro autista. Foi que me ajudou a fazer ele a falar as primeiras palavras, mas ela foi muito honesta comigo e sou muito feliz por isso, né? Porque ela disse: eu Sim. não sei mais o que fazer com ele. Você precisa procurar alguém que lhe ajude. E na verdade, Michele, aí a mãe passou a ser tudo, né? Tudo para Sim, porque você colocou na sua cabeça que só tinha você, ou era você, ou era você. ou era eu, né? Uhum. Então fui eu que fui fazer todas as coisas para ele. E nessa época que ele fazia essas terapias de 30 em 30, era aquela coisa mais de convênio, que aí, por exemplo, tinha atendimento com a fono, com a ATO, com a psicóloga. Era Isso, nesse esquema. era nesse esquema, 30 minutos cada um, e elas tentavam fazer o máximo que elas sabiam ali, Sim. e o resto Uhum. eu ia fazendo em casa, né? Eu fui ensinar para ele na prática como falar, o que fazer, meio Uhum. no. Eu não tinha conhecimento. Hoje é um mundo maravilhoso, né? O feedback. Mas eu não tinha conhecimento nenhum de nada. Foi tudo no tato mesmo, assim. Eu acho que dizendo para ele, olha, isso é água. Você quer água? Agora é sua vez. Minha vez, eu Uhum. pergunto. Uhum. Você quer água? Sua vez. Você responde. Uhum. Eu quero água. Muito no tato, né? Uhum. Então, No feeling ali, na no intuição do dia a feeling dia. do dia. E qual que é a cidade de vocês? Salvador, Bahia. Salvador. Ah, e aí, assim, vocês foram. E você, na época, você começou assim, provavelmente você jogava lá no Google, né? Como todas as mães. Autismo. Meu filho não fala. Terapia para criança com autismo. Esse tipo de coisa, Exatamente, né? exatamente. E aí você foi encontrando coisas. E como que foi esse processo? Você começou a fazer curso? Quando que foi que você foi fazer faculdade de pedagogia nesse caminho aí? Quando ele tinha 2 anos, que o pediatra falou, ele precisa ir para a escola, eu pensei, como eu vou mandar essa criança para a escola sem saber falar,
sem saber fazer um pedido, sem me contar o que acontece. Como eu vou mandar essa criança para a escola? E o que eu lia, existia muitas coisas fora do Brasil, mas aqui dentro quase nada, né? Então, meio perdida, porque eu me metia a querer aprender por causa dele, mas quase nada. Então, eu fui fazer pedagogia e me inscrevi no estágio numa escola que atendesse a educação infantil e matriculei ele nessa mesma escola. Então, eu ensinava para o grupo e, ao mesmo tempo, estava ali de olho para tentar ver o que é que a escola podia fazer por ele, né? Era sempre, não tem nada que posso fazer, não tem nada que posso fazer. E durante um ano eu pedi para ele ser meu aluno, porque eu disse não. E assim, eu fazia todos os cursos que aparecia. Tudo que aparecesse que tivesse a palavra autismo, eu ia ler e ia fazer o curso. E trazia tudo para tentar aplicar com ele. Então, foi quando ele fez 2 anos que eu fui para pedagogia. Então, e tentei correr na minha graduação, porque num dado momento eu entendi que a pedagogia não ia ajudar ele. Então, eu queria fazer psicologia. Então, eu corri na graduação, corri na pós, e depois eu entendi que ele precisava de algo mais. E foi aí, quando ele tinha 3 anos, mais ou menos, que eu encontrei a análise de comportamento. A priori, como que você encontrou? Como que você encontrou nessas buscas na internet? Porque eu sempre tenho essa curiosidade, né? Porque no meu caso, o neuropediatra falou pra mim: olha, você tem que fazer aba, você tem que fazer terapia aba, e eu nem sabia o que é isso, fui lá que eu joguei no Google. E as minhas primeiras buscas também, em 2014, elas foram péssimas, foram só coisas ruins. E foi aí que eu comecei. Aí eu comecei a pesquisar em inglês, aí eu comecei a achar mais coisas, comecei a entender. E desde então, nunca mais eu parei. Eu já fui ali certeiro nisso. Mas porque o neuropediatra me falou, né? Senão eu também não teria, talvez, ido de maneira tão certeira. Então, no seu caso, também foram buscas pela internet. Foi perdida a busca pela internet. E aí eu encontrei coisas horríveis primeiro, tive a versão completa e fiquei pensando, não, eu não vou fazer isso com meu filho, né? Porque adestrar cachorro, adestrar cachorro, meu filho não é cachorro, não vou adestrar ele. Mas, à medida que eu fui lendo mais, eu fui buscando, eu encontrei diversos profissionais, eu encontrei o IEAC também, né? E eu fui lendo, e eu fui vendo que não era bem assim. Que era muito diferente, que podia, sim, ser útil. E aí eu comecei E aí veio o processo também de desregulação dele. Então, eu conheci outra face do autismo. Eu já tinha ensinado a falar, eu já tinha ensinado várias coisas, e aí veio outro autismo, que eu não conhecia. Então, eu falei, realmente, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque o comportamento dele não tá bacana. Então, preciso ajudar agora, né? E aí... E aí, nesse processo, por exemplo, você correu lá, né, na psicopedagogia, que é o que muitas pessoas fazem, né? Eu também fiz isso. E aí você foi e começou a ver que aquilo ali não estava te dando as respostas, né? Eu, pelo menos, me senti um pouco frustrada, né? Eu não sei como que foi para você. Não é assim... falar que a psicopedagogia ela é algo ruim e tal. Eu só não acho que talvez ela não tenha os instrumentos, a tecnologia de ensino necessária, de conhecimento voltada para o autismo. Ela pode ser muito boa para as dificuldades de aprendizagem, até talvez para os transtornos de aprendizagem, mas quando a coisa chega nos transtornos do neurodesenvolvimento, e aqui eu vou me limitar ao autismo, que é o meu grau de experiência maior, eu vejo que é extremamente difícil fazer com que tudo aquilo que a gente aprende na psicopedagogia faça sentido e a gente consiga usar tudo aquilo para o autismo, porque as explicações para as coisas que acontecem dentro da psicopedagogia, para mim, elas são muito soltas e assim, elas não fazem sentido dentro do autismo. Não faz mesmo, não. São muito vagas. Foi isso que eu me senti. Como psicopedagogo, de maneira geral, a gente não tem instrumentos específicos, né? Sim. A gente precisa ir vagar aí por outras classes para poder encontrar instrumentos. E eu também me senti um tanto frustrada, porque eu pensei, como psicopedagoga, agora eu vou ajudar meu filho, agora vai. E, de repente, eu fiz, mas não tem nada aqui que seja aplicável para ele.
Aham. né? O lúdico, o tal, sim, mas falta um pedaço, ainda falta alguma coisa. E foi esse vazio mesmo que eu fui caçar em outras coisas, né? E aí, assim, eu tenho uma prima que ela tem um filho também com autismo, né? E aí Uhum. ela tava logo no comecinho, e como psicóloga, ela foi mais feliz em encontrar algumas coisas boas sobre o ABA do que eu, né? Uhum. E a gente começou nessa troca e eu fui fazer cursos, e aí assim, eu já vaguei por vários que você imaginar, né? Tudo que se imaginar sobre aba, né? Eu Sim. já fui procurar, eu já fiz curso, eu já paguei por vários profissionais para poder entender o que realmente poderia me ajudar ali dentro, né? E Sim, com aí certeza. comecei a uma busca de profissionais para aplicar tratamento baseado em aba para o meu filho. Não encontrei muito aqui em Salvador, é bem difícil, bem difícil. A gente tem pouquíssimos lugares mesmo que faz um trabalho de verdade, né? A gente tem muito plano de saúde que resolveu dizer que tem clínicas que Sim. aplicam aba, mas que não é, né? É 30 minutos no consultório, tentando usar alguns recursos que sejam parecidos, mas nada que seja realmente. E aí foi outra busca e, assim, por bastante tempo eu precisei eu mesmo fazer a aplicação com meu filho, né? E aí eu vi resultados e aí eu fui mergulhando. Quando eu vi resultados, então eu disse, não, então isso funciona, né? Encontrei finalmente o fio da meada. Então não é nada daquilo que eu li sobre adestramentos, funciona, tem sentimentos, né? Eu conseguia me engajar junto com ele, Uhum. isso mesmo. E aí começaram a me procurar. Algumas pessoas começaram a perceber que eu fiz, então vamos trabalhar, né? Na aba. Já Sim. que, então fui procurar me profissionalizar mesmo. E você chegou a contratar profissionais de fora da Bahia? Assim, Não, consultorias, assim, de outras cidades? Você chegou a passar por esse processo? Ou você foi meio que encarando tudo ali sozinha mesmo, na cara e na coragem? eu fui encarando sozinha, na cara e na coragem, porque não fazia parte do meu poder aquisitivo poder pagar Era por algo nenhum. muito caro, né? Era muito caro, né? As consultorias. Agora, sim, eu fui muito feliz que em alguns congressos, em alguns cursos que eu fiz, eu encontrava é, entendimento, né? E quando eu não encontrava, eu ia desesperada procurando outra coisa, outra coisa, outra coisa, né? Mas eu fui muito no tato, participando de Por... congresso, metendo as caras e perguntando ao profissional, ali mesmo, né? Ia tirando, terminava o congresso, eu ia ali nos bastidores e perguntava, sim, e aí? Eu aprendi isso, meu filho é assim, se eu fizer isso, como é que funciona? Foi no tato. Foi Porque era completamente muita informação também, então até você também muito. conseguir Isso, filtrar e organizar o seu raciocínio e todo ali o seu pensamento, ao invés de ser um conjunto de técnicas soltas, de coisas soltas ali, você teve que ir organizando até você conseguir ali juntar todas as peças do quebra-cabeça. Você também estava montando um quebra-cabeça ali. completamente. Esse momento foi ainda assim, o autismo ser um quebra-cabeça nesse momento para mim era concreto ali, porque eu estava literalmente montando como é que funcionava, como era que o que ele precisava, né? Às vezes eu ia para um congresso e falava muito sobre crianças muito severas, e aí eu ficava desesperada, dizia, gente, não é bem isso, que meu filho não está nesse nível. Ou eu ia para um outro e falava só sobre aquelas que eram extremamente funcionais, e também ele não está nesse nível, né? E Sim, aí o que eu faço com isso, com aquilo? Então, foi bem assim, Michelle, foi bem no tato mesmo, bem no sim. fio, juntando aqui, juntando ali, e catando dos Sim, profissionais, e contando com a boa vontade de alguém me responder, sim, né? sim, porque também você queria aprender aquilo e ter uma aplicabilidade para o seu filho, porque naquele momento você estava E, buscando ajuda para ele. Seu foco ali, você exato, precisava resolver aquele problema que estava ali dentro da sua casa, assim, exatamente. batendo ali na sua porta e você tendo que lidar com todas aquelas questões. Então, assim, é muito difícil realmente, porque e aí você tinha, provavelmente na sua cabeça, você tinha um reloginho, né? Ó, Tinha. o tempo tá passando e eu preciso conseguir fazer algo para ajudar ele, né? Então, assim, Tá? é tudo muito complexo realmente.
Então, assim, o que que acontece? É muito complicado mesmo a gente ter que lidar com tudo. Diogo Filho, tem um mocinho aqui que tem outros 3 banheiros que ele pode ir, mas ele quer ir nesse aqui, entendeu? E geralmente no horário que eu estou fazendo live, gravando aulas, né? Aquelas Entendo coisas. perfeitamente. Então, assim, tem outros 3 aqui, mas nesse momento esse aqui é mais legal. E Sim, aí, então assim, eu passei por esse mesmo processo que você, assim, eu também fiz esse mesmo caminho aí de fazer um monte de curso e passar até por outras abordagens também. Eu tava até conversando isso, fiz curso de floor time, passei por outros caminhos, então até assim me firmar e ver que eu queria realmente a terapia Abel que fazia mais sentido para mim, né? É sim. o que me deu assim maior base, é o que a gente conseguiu ajudar o Dioguinho melhor e depois também outras crianças, né? E aí você, claro, quando você conseguiu equilibrar as coisas na sua casa, você viu, nossa, agora parece que, né, as coisas estão entrando nos Sim. eixos, né? Não foi assim? Agora parece que tá tudo mais tranquilo. Você começou, provavelmente, então, igual você estava falando, as pessoas te procurarem, né? Provavelmente no Isso. início, como mãe, queria a sua opinião, queriam ali, nossa, mas eu tô vendo que você tá fazendo isso, que você tá estudando, me dá uma ajuda, não tô encontrando ninguém. É, Foi bem por aí. exatamente. Eu passei a usar o meu Instagram para meio que era como um diário, meu Instagram, né? Ele passou a ser um diário de conquistas. Então eu partilhava ali quando eu conseguia alcançar alguma coisa com ele, e foi daí que as pessoas começaram a me perguntar. E aí eu comecei a sentir a necessidade de então aprender protocolos mesmo, porque aí eu Uhum. tinha uma base para ser aplicadora, assim, coisas, mas eu ainda sentia falta de alguma coisa que pudesse me dar um pouquinho mais de segurança para ser profissional. Porque, assim, apesar da gente, como mãe, conhecer muito, né, muitas coisas, não é só a nossa experiência de vida que faz da gente um Uhum. bom profissional. E eu entendia isso muito bem. Então, eu ajudava bem as pessoas, assim como mãe, mas quando as pessoas começaram a me procurar como profissional, eu comecei a ter necessidade, então, agora de não buscar mais só aprender só por causa do meu filho. Eu precisava me profissionalizar. Se E inteirar aí eu de fui. outras situações, né? Exatamente. E o que a gente mais vê a dificuldade, isso é de todo mundo, mesmo quem já é profissional da área há muito tempo, eu ouço isso Sim, de outros colegas, desse processo de avaliação, que o processo de avaliação ele acaba sendo muito difícil de se organizar, fazer uma intervenção estruturada, organizada. Então, assim, esse é um dos pontos que as pessoas mais têm dificuldade. Mesmo os profissionais já velhos de casa também relatam essa dificuldade. E eu vivi isso até com meu próprio filho. Não sei até se você já ouviu falar nisso, mas assim, eu já contratei empresas de São Paulo que as pessoas, né, que é tida como uma cidade assim referência, né, onde a gente tem mais recursos, estrutura, não tem jeito, o acesso chega lá primeiro, sabe, das coisas, assim. Eu brinco que São Paulo é a cidade mais parecida com Nova York que nós temos no Brasil, assim, que exato. assim, ela é onde chegam as coisas, onde a gente tem pessoas ali que têm acesso à informação, assim, não sei o que que acontece ali, que a informação se dissemina. Hoje, com as redes sociais, tudo está mudando muito, muito rápido. E eu acho que com a pandemia, isso aí acelerou, deu um creu velocidade 10 aí, umas 10 vezes. Justamente, não Exatamente. é? Porque a gente está conseguindo utilizar a internet, as redes sociais, para disseminar conhecimento. Então, isso é assim maravilhoso. Mas a gente não via as pessoas, assim, eu já tive atendimento com pessoas que eram mestres em psicologia. Não é o título que faz elas boas profissionais. Então, assim, a profissional ela era mestre, mas ela não sabia, por exemplo, ela não entendia de comportamento verbal. Por Isso. quê? Porque ela teve uma formação
mas com foco na ciência como um todo, não na aplicação direta do autismo, no ensino de teoria de comportamento verbal, tá tudo bem, assim, não é culpa dela. Os professores dela não tiveram essa base e não passaram essa base para ela. Eles tinham Sim, ali, eram pessoas que não trabalhavam com autismo, que tinham outros objetivos na vida, e tá tudo certo, não é todo mundo que é obrigada a trabalhar com autismo, e a gente sabe que a análise de comportamento não é só para o autismo. Mas eu caí sim, nesses profissionais que não tinham essa experiência de análise de comportamento para o autismo, que é totalmente sim. diferente de você ser uma analista do comportamento mais clássico, mais clínico, ou com outros enfoques, ou você ser um pesquisador renomado, com 1000 publicações. A gente tem que tentar, né, ser o profissional ou buscar o profissional que ele tenha o domínio teórico e que ele tenha o domínio prático, mas que também ele tenha o feeling de lidar com crianças, o feeling de lidar com famílias, porque não é só isso, o conhecimento dele ou os diplomas dele que vai fazer ele um bom profissional. São Exato, uma série de coisas. E também esse profissional estar disponível para você naquela hora, naquele momento e com a capacidade financeira que você tem. Porque senão isso, também, se ele tiver tudo isso, mas ele não ter agenda, ou você não puder pagar ele, você não vai poder usufruir disso. Então, isso, a grande questão é você tentar ali fazer uma limonada realmente com o limão que você tem. Se ele é isso. amarelo, se ele é verde, você vai ter que ver o que você tem. Então, isso é muito importante da gente poder entender, para a gente poder realmente falar assim, não, olha, esse profissional aqui, ele é adequado para mim por isso, por isso, por isso, ou ele não é adequado para mim por isso, por isso, por isso. Por isso que muitas vezes a gente troca muito de profissionais enquanto pais, né? É, Porque às vezes a gente não deu uma química, às vezes ele é muito bom, mas não bateu uma química com a criança ou com a família. Às vezes aquele profissional não está no momento legal, pessoal, porque ele é uma pessoa, né? Ele tem seus problemas, tem seus percalços. Então, às vezes, ele não está no momento pessoal, que deu ali um Tinder ali com você, né? exato. Deu ali um É um match médico. legal, Então, assim, a gente precisa entender todas essas variáveis quando a gente até vai falar de um profissional. Né? É igual escola, né? Tem escola que é ótima, não é? Você tem filho de amiga que às vezes ama uma escola. E filho de outra que odeia, que deu super errado, não Exato, é? exatamente. Então a gente vai vivendo essas coisas e vai pegando ali as experiências. E aí, nessa busca, então você foi buscar algo, falou assim, não, mas espera aí, eu preciso estruturar essa intervenção, eu preciso organizar, botar uma ordem nisso, o que que eu vou fazer? Aí foi aí, então, que você descobriu que existia um protocolo de avaliação que chamava VibMap, como é que foi isso? Eu tenho um grupo, né, de amigas, assim, profissionais, e a gente se dedicou, então, a estudar protocolos. E aí, como eu lhe disse, a gente saiu catando e não estava Um monte de substancial. coisa. Uhum. Um monte de coisa. A gente passeou bastante. Por fim, a gente decidiu e, e foi por fim, não por ser a opção que a gente menos queria. Vou ser bem honesta com você, foi por fim porque dentro do que a gente podia pagar, a gente Sim. ainda não estava conseguindo pagar no IAC. E o último que a gente resolveu fazer ali em grupo, a galera Uhum. toda se matriculou, foi o IAC. E aí a gente, porque a gente queria o VibMap, a gente estava fazendo um grupo de estudo para estudar o VibMap. E aí a gente tinha coisas de fora, tinha coisas daqui, tinha N coisas e a gente. Então a gente queria uma prática melhor, a gente queria entender melhor, porque comportamento verbal não é um negócio muito fácil de se entender. Né? Terrível. Então a gente estava meio que quebrando a cabeça, né, para tentar entender, tentar saber como funcionava. E as demandas começavam a chegar e a gente não conseguia estruturar ali o nosso trabalho. E assim, tinham pessoas de todos os lugares, né, Sim. no nosso. E aí a gente buscou entender mesmo o protocolo e a gente entendeu que o VibMap seria o que a gente queria naquele momento. Uhum. Mas aí a gente precisava entender melhor. Aí eu resolvi me matricular, assim,
naquele momento, depois de todos os lugares que a gente tinha passado, a gente escolheu 2 lugares, cada uma Uhum. se matriculou em um para ver, para a gente não ficar ali gastando adoidado sem saber Sim, até para se alguma vocês coisa trocarem funcionaria. experiências. E para uma dizer para a outra, e aí, qual é O melhor, o que que é que que vale você a pena? aprendeu? Aham. O que é que vale a pena? E eu escolhi, eu falei para as meninas, não, eu quero me matricular na IA, que eu tô namorando uns cursos lá tem um tempo, então eu vou para lá, e uma outra foi para outro lugar. E aí a gente conseguiu finalmente, eu consegui finalmente estruturar ali a minha prática, né? Porque o que eu vi no VibMap é que assim, ele me ajuda a ter uma base mesmo de onde está a Uhum. dificuldade da criança, né? Me deu um chão para poder saber onde eu começo essa intervenção, por onde eu começo, porque eu vi, tanto por experiência com meu filho, quanto, né, com algumas outras crianças que eu comecei ali a receber para fazer o trabalho psicopedagógico, que a gente ficava meio perdida sobre por onde começo. Tem tanta coisa aqui, mas eu começo por onde? Eu faço o Sim. quê O que com que eu essa faço na criança? segunda-feira, né? Exatamente. Beleza, recebi a mãe, fiz uma anamnese, conversei com a mãe, já sei que ele tem, não fala, né? Não pede as coisas e tal. E agora, faço o quê com essa criança? Então, e assim, cada aula para mim era uma descoberta de, seminalmente eu sei o que é que eu faço com essa criança segunda-feira, né? Sim. Foi o que foi, foi isso que foi fluindo e foi Uhum. surgindo pra gente, pra mim, Sim. particularmente. E E aí, nas nossas trocas ali de o que você está aprendendo, o que eu estou aprendendo, o que flui, eu sempre tinha algo a mais para trazer para elas, na verdade, na nossa discussão, né? Eu sempre tinha eu vou assistir o vídeo de novo e depois eu converso com vocês sobre o que a gente. E para mim, é muito difícil para mim viajar para os lugares para ir fazer curso e sair de casa. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho Sim. um de 9 anos, eu tenho um de 3 anos e meio. Então era muito difícil para mim. Eu queria muito conhecer muitas coisas, aprender mais, mas era muito difícil para mim continuar saindo para fazer cursos, né? Sim. E aí maravilhoso para mim quando eu podia sentar e a madrugada inteira estudar, Em né? paz, Sem né? paz, né? Então foi isso E não muito. tem jeito, né? Nós mulheres, assim, por mais que os pais sejam muito participativos, você tenha pais, assim, que são pães. O meu marido é pai, né? Então eu sempre brinco. Mas, assim, não tem jeito. É diferente a mulher, é diferente a mãe na casa. O papel da mulher ali, não tem jeito. Você não vai arrumar suas malas e passar ali 5 dias fora, 3, 4 dias fora, assim, é muito difícil para a gente deixar a nossa casa. Mas muito mesmo. Então, assim, eu também comecei a estudar muito à distância e valorizar muito isso, porque, assim, para mim também, assim, eu tinha um filho pequeno, eu tinha o diagnóstico que eu estava grávida. E aí, depois eu tinha um bebê, um recém-nascido em casa, eu tinha que amamentar. E você passou por todo esse processo também. Você tem outra criança que demanda de você. Então, assim, é muito difícil lidar com tudo isso. Então, se a gente não tiver. Mas isso não quer dizer que a gente. Então, a gente não pode aprender? A gente, então, não tem esse direito de aprender? A gente não tem esse direito de buscar o nosso conhecimento? Não, a gente tem que existir uma ferramenta, tem que existir um meio da gente aprender. Então, assim, eu defendo também com muita força assim, o ensino à distância, porque eu acho que isso é democratizar conhecimento. Exatamente. Assim, essa é uma área que a gente tem uma predominância de mulher muito grande. Uhum, Assim, é 90% de mulheres, dez por exatamente. cento de homens. Assim, eu julgo pelo meu público, por exemplo, ele é majoritariamente feminino. E são pessoas que, mesmo que não tenham filhos com autismo, mas são pessoas que também têm seus filhos, que também têm as suas dificuldades, que também têm os seus desafios, têm os seus maridos. Então, assim, você então você não pode ter carreira e ter filho, né? E é essa coisa que a gente luta aí há anos aí
há décadas, né? Essa questão do direito das mulheres e tudo. Então, assim, eu acho muito ruim, é justamente o que a Vanessa está falando, né? Uma pena que muitos profissionais não valorizam, e assim, e Exato. muitos são mulheres, e não se colocando no lugar de outras mulheres, e falar assim, olha, você tem filho, você é casada, você tem ali sua família para cuidar. E ainda você ter que ficar viajando, a gente vê, né, profissionais assim, que às vezes ou são recém-casados, ou não têm filhos, são solteiros ali, e que tem outra realidade. Eu sempre olho e falo assim, não, mas essa não é a minha realidade. A minha realidade é mãe de duas crianças, não é? É assim que você fala. E muito provavelmente, muitas vezes, o seu marido foi até contra você fazer algumas coisas. Isso, às vezes, podia até gerar problemas no seu casamento. A minha sorte é que eu tenho uma mãe também, né? Meu marido me apoia Ah, muito. pois É é. maravilhoso também. Eu tenho, ele sempre, mas é difícil porque ele trabalha fora, né? Ele Sim. e assim, a realidade é que a maioria de nós, quando você recebe o diagnóstico da criança, acabou trabalhar fora, né? Porque não tem Sim, condições, ainda que queira, não tem possibilidade. Quem ia ficar com minhas crianças? Eu moro perto da minha mãe e tudo, ela me dá um apoio, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? sim, Mãe é mãe, claro. você falou. Sim, ela é avó, né? Então, assim, então, quem estava para a criança e para estudar, para conhecer sobre aquilo era eu. E literalmente essa era a realidade. Eu tinha que contar com cursos à distância, que não era muito disseminado, né? Era muito Sim, difícil. sim, não era. Lá quando eu comecei em Não é. 2017, não era essa coisa. Tanto que a gente tinha muito mais haters que se posicionava contra curso à distância. A primeira vez que eu lancei o curso do ViveMap à distância, em 2017, teve uma pessoa que falou assim, que ela postou no Facebook, já entreguei o gênero da pessoa, que ela, que essa pessoa, esse ser humano, que diz que é humano, né? Postou no Facebook, assim, um post do anúncio, e essa pessoa postou assim: olha, olha isso. Curso de VibMap à distância. Que absurdo! Onde nós vamos parar com isso? Isso é o fim da picada. E descascou, descascou, descascou. E aí, assim, e aí a gente vê, né, o quanto que ela era uma pessoa ignorante do ponto de vista do conhecimento, né? De que, olha, você não tem, você nem conhece. Como é que você fala de uma coisa que você nem conhece? É, como que você, como profissional, fala de algo que você fez o curso? Você foi lá, você fez? Você conhece essa pessoa que está dando esse curso? Então, assim, são muitas coisas que as pessoas elas falam sem nem conhecer, sem nem dar o benefício da dúvida. Tudo bem que pensando, tentando analisar funcionalmente o comportamento dessa pessoa, pode ser que ela tenha uma história de aprendizagem, onde ela teve uma experiência negativa com o curso à distância, o que a levou a ter este comportamento. Mas também pode ser que a função do comportamento dela era chamar a atenção. Então a gente começa a analisar a função aí do comportamento das pessoas. Mas assim, a pandemia ela veio para bater muito nisso. Assim, se for para a gente Exata. pegar, né, alguns pontos bons que a pandemia nos trouxe, claro que a gente não quer nunca, não queria nunca ter que viver isso, se por opção a gente pudesse não escolher, não queremos, né, essa pandemia, claro que a gente não escolheria, mas olhando os pontos muito positivos que a pandemia nos trouxe, foi olha, gente, agora é online, agora é a distância mesmo, a gente não tem outra opção. Então, e aí o mundo vai parar, tudo vai parar? Então, Exatamente. assim, é muito ruim isso, sabe? As pessoas, assim, julgarem sem nem conhecer. Sem falar do ponto de vista, igual, né, a Aldenora tá aqui falando, né? Na cidade dela teve presencial, mas ela preferiu online. Porque o que que acontece? Infelizmente, em um final de semana ou em 3 dias, não tem como você repassar todo o VibMap. Você Exato. entender de conceitos básicos de análise de comportamento, você entender sobre comportamento verbal e você entender sobre o instrumento.
Pode ser que alguém que já tem experiência na área, já trabalhe com isso, já tem ali um conhecimento sobre isso, chega para fazer o curso presencial e vai entender, vai sair de lá sabendo. Por quê? Porque ele já tinha uma base grande de conhecimento e ele só entendeu ali a dinâmica e depois ele estuda sozinho e ele vai entender. Agora, isso não é todo mundo que é assim. Então, você tem que ver o que vai ser melhor para você. E aí, para muitas pessoas, acaba que esse estilo de aprendizagem não vai rolar, porque ele não tem esse background na área. Então, assim, você pegar lá, né, alguém, por exemplo, igual você, veio da pedagogia, depois foi para psicopedagogia, mas estava ali fazendo outros cursos, uma pessoa que estava estudando, mas que muito provavelmente você não tinha uma base assim tão grande, a sua base estava sendo construída ainda. E aí você acaba que não ia pegar tudo aquilo em 3 dias, em 4 dias, assim. O que eu mais recebo quero trazer o seu curso do VIPMAP para a minha cidade. Primeiro, gente, que para mim viajar é também super difícil. Nós estamos na mesma. É muito difícil. Teve um ano que eu fiz isso, que foi em 2019, mas não é algo que eu quero fazer mais. Não tenho, assim, independente de pandemia, que as pessoas que... porque assim, de 2019 para cá, a gente assim, aumentou muito o público e as pessoas achavam que os cursos online era por causa da pandemia, né? E aí eu falo, não, gente, não tem nada a ver com a pandemia. O meu modelo de negócio, ele já era assim desde 2017, então não tem nada a ver com isso. E a gente, assim, não tem como pra mim. Principalmente agora com o meu mais velho, tá com 6 anos, tá entrando no primeiro ano, que é uma fase que as crianças precisam muito da gente, você sabe disso, né? A gente, assim, eu tenho demorado às vezes 1 hora e meia para fazer tarefa de casa, né? O acúmulo de tarefa, né? Aquela sai do infantil, vai pro fundamental. Meu Deus, é loucura. É chocante, né? Eu até queria... Peraí que meu fone caiu, deixa eu pegar ele aqui. Eu até queria que a transição fosse mais amena. mais amena, mas assim, é um choque assim de realidade, assim, muito grande. De repente, primeiro, ele é uma criança no sim, fundamental, no G5, de repente, é quase um adulto com várias... Não, eu acho absurdo. exatamente. Então, assim, então para mim, eu não consigo tá aí viajando, pegando avião e uma série de coisas. Eu também tenho uma série de questões respiratórias que ao longo dos últimos anos, assim, tem me deixado com muitos problemas, assim, de saúde. Então, para mim, eu não consigo. É mais do que eu consigo dar conta. Então, para mim, o meu modelo sempre foi online. Então, eu sempre brinco. Ó, gente, se você quiser fazer curso comigo, vai ser online mesmo, a gente vai poder conversar, a gente vai poder bater papo, vamos poder fazer Zoom aqui em prática supervisionada, mas tem que ser online. Eu viajar não dá, assim, não casa com a minha rotina. E aí, Sim. você conseguiu fazer o VibiMap do seu filho? Então, eu fiz o VibiMap com ele. Ele já tinha passado da fase quando você se apropriou Ele do já conhecimento? Ele já tinha passado da fase, mas eu ainda fui aplicar com ele porque eu percebia algumas questões de intraverbal, algumas questões ali que você via. algumas lacunas. Então eu decidi fazer o VibiMap com ele, porque eu pensei, deixa eu ver agora com mais propriedade essas lacunas. E foi legal que eu acabei aplicando com o meu menor também. Eu disse, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Deixa eu testar. Eu usei ele de cobaia. E foi bacana porque, assim, tinha algumas coisas que eu sabia superficialmente que tinha alguma falha, mas eu não sabia exatamente onde estava. E aí, quando eu encontrei essas lacunas que eu entendi, não, é o intraverbal dele, que tá aqui com uma dificuldadezinha, então eu trabalhei e aí a gente teve progresso nisso. Então foi bem legal, foi bem bacana. Que legal. E para quem não sabe, gente, o que é intraverbal é a capacidade dele responder a perguntas, fazer comentários. Isso. Esse é o nome que a gente dá, né? Que dentro da análise do comportamento se dá, dentro da teoria de comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento, para esse comportamento de responder a perguntas, fazer comentários sobre as coisas. E a habilidade social das crianças, ela diretamente precisa desse comportamento de intraverbal.
Só que, muitas vezes, as pessoas querem ensinar esse comportamento intraverbal para as crianças sem estar na hora ainda de ensinar. Porque tem um momento certo de se ensinar. No início, quando você pega uma criança que não fala nada, ou que é pouco verbal, vocal, né? Vocal, porque ela utiliza a voz como meio de verbalização, essa criança, às vezes, ela não fala nada, e aí você precisa ensinar para ela uma série de coisas até você chegar nessa fase. Então, o seu filho, então, ele fala. Fala. Ele fala, ele é bem comunicativo. A gente estava num processo de trabalho de questões sociais com ele. E, na verdade, assim, quando eu encontrei o EAC, eu estava procurando algum curso na área de habilidades sociais, para poder trabalhar com ele. Que essa era a sua maior queixa ali. Isso, porque eu ainda estava aí em busca por causa dele, né? Foi na minha busca ali de mais... quando eu decidi fazer realmente, o curso já tinha saído do ar por algumas questões, né, e tal. Aí eu fiquei aqui na espera. Mas ele já estava fazendo trabalhando as questões sociais dele, e eu sentia que tinha alguma coisa que faltava. E assim, a gente não conseguia encontrar, porque ele é sociável, ele é uma criança que aprendeu, né, a sociabilizar bem, ele brinca com outras crianças e tal. Responde quando perguntam, ele se aproxima de outras crianças. Se aproxima, ele chega para conversar, mas tinha alguma coisa ainda que eu não conseguia identificar o que era, né? Tava travado. E aí, quando eu fiz o VibMap com ele, eu identifiquei que era ali, naquele ponto do intraverbal. E aí entendi. Então é isso que está faltando para ele. Que foi uma lacuna que ficou lá da fase dele, né, infantil, que como foi no feeling, no tato, né, Sim, no feeling, não estava trabalhando cada área. Eu não estava, né, trabalhando cada ponto, cada área. E aí eu entendi, eu fiz, então é esse ponto aqui. Eu conversei com a pessoa que estava acompanhando ele. Eu falei, não, a gente vai morrer aí trabalhando o social dele e não é esse problema aí, né? Faz parte do social, mas é isso aqui. Então a gente começou a trabalhar um pouco mais com ele essa questão. Fiz muitas, né? Muito roleplay com ele, fui pra rua e aí toca. E aí ele conseguiu se desenvolver e hoje está muito melhor. Então foi. Nossa, que legal. Então, assim, a socialização dele melhorou porque provavelmente vocês foram dar mais repertório verbal para ele, para que ele conseguisse participar mais ativamente das conversas, porque provavelmente ele tinha vontade, mas ele não tinha repertório. Ele não tinha repertório, exatamente. Ele tentava se enturmar e aí ele ia pro hiperfoco, ele, né, não tinha repertório. Ele ia pro hiperfoco, conversava muito sobre aquilo e às vezes não era muito bem envolvido, por mais que os coleguinhas tentassem, não conseguia e aí a socialização dele estava prejudicada. Então, quando a gente foi no ponto certo, melhorou bastante. Entendi. Então, para quem está perguntando, tem um limite de idade. Não tem um limite de idade, mas só que as habilidades que estão lá dentro são esperadas para crianças até 4 anos. Só que é muito comum você ter uma criança de 8, de 7, de 10, de 12, que não tem repertório verbal esperado nem para uma criança de 4 anos. Então, por isso que a gente usa esse instrumento. Mas hoje, por exemplo, o seu filho já adquiriu o repertório dele. Então, ele já está, de repente, numa fase de melhora do repertório verbal dele, num trabalho que vocês fazem muito mais ali no dia a dia, de formiguinha, assim, porque eu acredito que talvez os nossos filhos estejam mais ou menos ali na mesma fase. Até acho que seu filho, até talvez por ter começado a falar antes ali, pelo que você me contou da sua história, talvez o seu filho até tenha um pouco mais de repertório verbal do que o Dioguinho. Mas hoje a gente vê, hoje eu já não uso mais o VibMap com o Dioguinho, porque ele já passou dessa fase, ele já tem aquele repertório também, tem 9 anos. Mas é muito comum, você pode pegar uma criança de 9, você pode pegar uma criança de 12 que não tem esse repertório verbal, e aí você vai utilizar o VibMap para fazer essa avaliação e fazer a intervenção, para planejar a intervenção da criança. Então, essa dúvida que as pessoas têm muito, né? E assim, as pessoas
as pessoas também precisam entender, e é importante a gente esclarecer isso, que é o seguinte, gente. O VibMap, ele é um instrumento que ele é um veículo para você chegar no ensino da comunicação. E a linguagem, ela está dentro do ensino da comunicação. A gente utiliza da linguagem para se comunicar e para se relacionar com as pessoas. Então, assim como nós temos o VibMap, nós temos outros instrumentos que avaliam praticamente as mesmas coisas. Só que são instrumentos diferentes. Assim como você tem McDonald's, você tem Burger King. Ambos são fast food. Você vai escolher o que você gosta mais. Aí cada um vai ter a sua razão. Ah, não, eu gosto mais do Burger King porque a carne de lá é grelhada e tem sabor, etc. Os fãs do McDonald's vão falar, não, eu gosto de lá por isso, porque a batata do McDonald's não tem igual. Então, assim, cada um vai ter ali o seu motivo. Eu escolhi o VibMap porque, dentre todos que eu estudei na época, que atrás de mim, vão ter várias coisas ali. Porque dentro de todos que eu estudei, me foi o mais completo. Sim. E foi o que eu entendi que dava mais base para elaborar uma intervenção e tinham partes nele que outras avaliações não tinham, como, por exemplo, a avaliação de barreiras para as questões de problemas de comportamento, a avaliação de transição. Então, assim, eu escolhi porque foi o que eu tomei de decisão, que eu achei que foi o melhor, e eu decidi focar nele, não mais focar em outras avaliações. Sim. E aí as pessoas perguntam assim, mas só que assim, as pessoas elas têm que entender sobre a análise do comportamento para seguir nessa linha. Elas têm que ter uma formação mais sólida para seguir nessa linha. E aí eu comecei a entender isso e também comecei a não ter um estudo, um enfoque muito instrumentalizado. Eu aprendi também como que eu podia avaliar sem usar um instrumento. Eu acho que no início o instrumento ele te dá a base, principalmente para você construir essas habilidades base para a comunicação, onde vai estar envolvido tudo que tem a ver com linguagem, o brincar, a imitação, a interação social, repertório acadêmico, tudo. Engloba um monte de coisa. Mas eu comecei a entender que quando a criança ela chega numa certa faixa etária, a gente tem que passar a olhar, peraí, mas o que de comportamentos socialmente relevantes que são importantes para essa criança? Quais são os comportamentos socialmente relevantes que são importantes para uma criança de 9 anos ter? E aí, quando a gente fala em comportamento, nós estamos falando em absolutamente tudo que uma pessoa faz. Então, escrever, ler, andar, comer, tomar banho, tudo. E aí a gente começa a olhar para todas essas áreas e entender como que uma criança de 9 anos brinca? Como que uma criança de 9 anos se comunica? Como que ela se comporta na escola? Como que ela se comporta com os amigos? Então, a gente vai fazendo meio que ali uma engenharia reversa de observar essas coisas, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você vive hoje, porque nós não temos um instrumento para falar assim, esse aqui é o perfeito para ele, né? São demandas, são coisas que surgem no dia a dia de vocês e que a gente tem que olhar, a gente tem que dominar princípio, dominar procedimento e saber como que eu vou ensinar essa habilidade X para ele. Eu quero ensinar que ele compartilhe, sei lá, que ele fala uma coisa que vocês estão ensinando aí para o seu filho nesse momento. Ele agora está, por incrível que pareça, a gente está ensinando a ele a brincar com o irmão. Porque às vezes é bem difícil, porque a idade é diferente, né? Sim, então é até mesmo um brincar com cuidar, né? Com cuidar, exatamente. Sim. E aí assim, a gente está ensinando a ele, outro treino que a gente está fazendo é de vida autônoma, né? De poder fazer tomar banho sozinho. Fazer o lanche, tomar banho ele já toma, mas fazer o lanche, sentir fome, abrir geladeira, fazer o sanduíche, pegar o suco, guardar de novo. Mais ou menos isso. Exatamente. E aí, gente, não tem um manual que vai ter lá todas as habilidades, um protocolo que vai ter lá todas as habilidades que você precisa ensinar para ele, porque com 9 anos
ele precisa saber isso. E aí vai muito do que acontece em cada casa, da dinâmica familiar de cada um, né? De, por exemplo, aí na sua casa, vocês jantam ou vocês lancham? A gente lancha, a gente não senta Então, pois é. Então, pra assim, jantar. então, até isso, aqui em casa a gente janta. Pelo menos as crianças jantam. Então, assim, não tem como a gente instaurar a mesma coisa para Isso, todo mundo. Os dois têm 9 anos, foram diagnosticados mais ou menos ali, tiveram intervenção. Então, assim, não tem como, não tem um manual. Nenhum desses trocentos livros que vocês veem aqui, esses milhares de doletas que tem aqui atrás de mim, eu acho que eu vou fazer seguro dos livros. Não tem, gente. Sem exatamente. você, sem você entender da base e você pensar assim, como eu posso ensinar essa habilidade? Isso, Aí você quebra a cabeça, aí você tem um conhecimento que faz parte do seu repertório de princípio, de procedimento, de coisa que você já leu na literatura. Ó, já fizeram isso, já fizeram aquilo. Ah, mas ele tem essa habilidade, essa aqui. E aí a gente continua montando quebra-cabeça, isso, não é? exatamente, Aquele exatamente. bem louco ali de 1.000 peças. Exatamente. Eu fui para o BibMap também porque muitas das crianças que estavam chegando para mim tinham muito problema de Sim, comportamento. Então, eu percebi que a maioria delas, se não todas, mas a grande maioria delas tinha problemas de comportamento porque não sabia se comunicar. sim. O problema era no comportamento verbal delas, que, né, não estava funcionando, elas não sabiam. Então para tratar os problemas de comportamento dela, eu precisava então ajudar essa criança a se comunicar. Então, eu trabalho em domicílio, eu não atendo em clínica. Legal. Aham. Então, eu conseguia ver a dinâmica da casa. Quando eu ia fazer avaliação, eu conseguia ver a dinâmica da criança, né? Na escola, na casa. Então, quando a mãe me trazia que ela estava com problemas de comportamento, então eu ia caçar qual era o fundo disso. E na grande maioria dos casos, problemas de comportamento verbal. Elas não sabiam se comunicar, não tinham Sim. habilidades, né, de comunicação. E aí eu tive crianças de 1 ano até crianças de 10 anos de idade nesse comecinho com as mesmas situações, né? Ah, meu filho faz birra, se joga no chão, tal, tal, tal. E quando eu ia ver, na verdade, era uma criança que não estava sabendo comunicar o que ela estava sentindo. Sim. E aí eu volto para aquilo que alguém perguntou aqui sobre o VibMap ser aplicado com os maiores, mas assim, eu tive crianças de 10 anos que não tinham comportamento verbal nenhum, de crianças de 0 a 4 anos, que eu apliquei o VibMap com elas, porque elas precisavam ali desenvolver habilidades básicas, bem básicas, né? De mando, né? De saber pedir, de saber dizer assim que quer, ou somente de apontar, né? Eu tive Sim, alguma crianças não resposta verbais mínima, né, de comunicação. mínima, de saber que aquilo que ela estava sentindo era uma sede ou uma fome e que ela precisava apontar para que a mãe dela soubesse que ela precisava daquilo, né? Então, e assim, eu escolhi o VibMap também nesse ponto por causa disso. Na verdade, eu às vezes brinco que o VibMap me escolheu, né? Porque como chegou essas demandas para mim, então eu precisava ajudar essas crianças a desenvolver esse comportamento verbal e ajudar a elas se comunicarem, mesmo aquelas que até hoje não verbalizam, mas pelo menos elas se comunicam, elas expressam o que elas sentem, né? Elas ali, o adulto, o responsável que vive com ela, consegue entender o que aquela criança está tentando manifestar. E aí não é mais, hoje, com um comportamento inapropriado, e sim com alguma coisa que ela aprendeu. Então, Sim, é bem isso, e é bem isso do que você falou, de você perceber qual é a demanda ali, e aí você vai escolhendo um protocolo, né, em cima daquilo que você percebe como demanda. sim. E, e a gente vê, assim, é notório a melhora nos problemas de comportamento quando você ensina formas alternativas da criança obter aquela mesma coisa que ela queria, mas Isso, de uma maneira que seja adequada, né? e Se comunicando, mesmo que seja de uma maneira, de uma forma mínima, trocando figuras ou apontando, enfim, mas você precisa ensiná-la alguma forma de se comunicar, de alguma maneira a gente tem que ter a comunicação dessa criança, isso aí é fundamental. Então aí hoje, o seu trabalho hoje, como que é? É em domicílio? Você também faz acompanhamento em escola? Como é que é?
Sim, assim, a escola é mais resistente, né? É bem mais resistente. O que eu faço é a ponte entre os pais e a escola. Então, eu trabalho com avaliação, né? Eu faço avaliação da criança. Eu ainda trabalho, né? Meu trabalho com a psicopedagogia em si, com as dificuldades de aprendizado, mas eu passei também a trabalhar com esse processo de lidar com os comportamentos mesmo. E aí eu trabalho em domicílio, com as famílias no próprio domicílio ali, e eu trabalho fazendo a ponte entre as famílias e a escola, mas sempre contratado pela família, né? Então eu vou nas Uhum. escolas, eu ajudo a fazer o plano individualizado daquela criança, eu ajudo a fazer os ajustes, as acomodações que precisam. E é legal que você traz toda aquela base da educação, né? Que você já Isso, vem desde lá de letras, desde a época que você era exato. professora de reforço. Exatamente, né? Então aí eu trago exatamente isso. Eu tento fazer essa mediação, né? E aí, assim, é bem interessante porque no começo eu trabalhava só primeiro eu trabalhava só com educação, depois eu trabalhava só com análise do comportamento, que eu fiquei meio perdidona, e hoje eu consegui me encontrar nessa ponte entre Sim, é profissionais, maravilhoso. entre os profissionais e a escola e a família. Então, eu não, eu sempre sou muito clara com as famílias, ó, eu não sou tudo, por favor, eu não posso fazer tudo só porque eu entendo da análise do comportamento. Eu faço essa ponte, né, entre os profissionais, é muito legal, né, eu fazer uma avaliação e direcionar ela para o fonoaudiólogo que vai trabalhar esse Sim. criança. É muito legal isso. E o meu foco maior é com a escola, né, é família e escola. Mas aí, como eu entendo do assunto, né, eu acabo direcionando ali um pouco mais, porque infelizmente a gente ainda vamos ter, eu tenho fé nisso, né, e principalmente com essa disseminação maior de conhecimento agora da análise de comportamento, que tenhamos mais profissionais conhecedores. Sim. Mas ainda tem esse ponto que são poucos profissionais que conhecem. Então, eu vou ali direcionar a família, a mandar a minha avaliação para o fonoaudiólogo, né, para o terapeuta ocupacional, para saber o que mais ou menos eles vão fazer ali com as crianças. E assim, também o que que acontece? A gente sempre vai ter déficit, porque a gente nunca vai conseguir suprir a demanda. Por mais, E assim, a gente vai melhorar, que é o que a gente já tem feito, mas a gente nunca vai conseguir suprir a demanda, assim. Até porque os profissionais que a gente mais tem em números quantitativos no Brasil são os pedagogos. Então, sim, eles seriam talvez o caminho para a gente deixar essa lacuna menor. e Agora, a gente não tem muito psicólogo formado no Brasil, assim, não é um número astrondoso de hum, psicólogos formados no Brasil. Eu já falei isso muito para os meus alunos. A gente sempre brinca, quando alguém fica assim, mas tá pegando meu mercado, quer ver? Eu vou até pegar aqui, ó. Mas tá pegando meu mercado, tá isso, tá aquilo. Sabe quando às vezes a fono fala que a comunicação é dela e tudo, essas coisas? A gente vê que nem se todo mundo quisesse ir para essa área, não não tem. teríamos profissionais suficientes. Então, olha só, nós temos atualmente no Brasil dados aqui de 2018, 320 mil psicólogos, sendo a maioria concentrados na região sudeste. Ou seja, você aí já está prejudicado. Eu também estou no centro-oeste. Exatamente, exatamente. Então, E assim, assim, existe ainda um preconceito ainda muito grande, né, Michelle, sobre o psicopedagogo sim, se formar e entrar para análise do comportamento. sim. E Qualquer profissional que não seja psicólogo, na verdade. exatamente, exatamente. Se não for psicólogo, existe o preconceito de você não pode ser analista do comportamento. E Isso, o que exatamente. acontece é que a gente fica com um déficit muito grande dentro da educação. Porque se a gente tivesse mais profissionais da educação formados na análise do comportamento, a gente teria muito menos dificuldades como a gente tem tido nas escolas e as mães enfrentariam muito menos problemas nas escolas, né? Independente de transtorno seja de desenvolvimento, seja da Exatamente, aprendizagem, seja TDAH, seja TOD, esse exatamente, conhecimento das pessoas da educação tinha que ser assim, ó, módulo obrigatório na faculdade, tá na exatamente. grade, entendeu? É, Exatamente.
só, por exemplo, ó, fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos é que lascou mesmo. 42.420 fonoaudiólogos. Quase No nenhum. Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Entendeu? Então, assim, dados de 2018 também do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Então, assim, é muito pouca gente. E aí você pode colocar que a maioria desse pessoal também vai estar no Sudeste. Norte, Nordeste, Centro-Oeste também fica prejudicado. É muito complicado. Terapeuta ocupacional, então, é uma vergonha. São assim, você sabe que eu não sei aí na Bahia, mas na minha cidade não tem curso de terapia ocupacional? Aqui abriu ano passado, você acredita? Tinha anos que estava fechado, durante anos. E o ano passado abriu uma turma de terapeuta ocupacional, uma turma em uma faculdade, que por sinal é caríssima, então é pouco acessível às pessoas. Ainda é então, particular, então. É particular, não tem público, não. Assim, nessas minhas andanças, a gente, como mãe de autista, a gente às vezes tem dá uma doida na cabeça da gente que a gente quer ser tudo, né? Sim, eu já quis fazer terapia ocupacional. Eu já cacei Tamo junto. faculdade de terapia ocupacional, porque às vezes você tem vontade de ser tudo, porque parece que você não encontra ninguém para tratar seu filho. Então, vamos agora fazer todas as faculdades que existem. Se meu sonho é fazer fono, terapia ocupacional. Isso! Aí já que falam que eu não posso ser porque eu sou da educação, então tome-lhe a psicologia. Vou fazer psicologia também, eu já pensei isso também. Várias vezes eu disse, pois agora eu vou ser psicóloga, já que um profissional da educação não pode ser analista do comportamento. A gente meio que pira, né? Quer dizer tudo. Aí você, volta pra casinha, volta Exato. pra casinha. Equilibra, volta aqui. Que a gente dá para fazer a diferença no lugar onde eu estou, né? Então E na educação, olha, assim, eu sempre me identifiquei muito com profissionais, e nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Professores da educação especial sendo analistas do comportamento, pessoas que estão na escola ali. Então, assim, eu sempre me identifiquei muito, uma coisa que no Brasil a gente não tem. Eu acho que por isso que eu me identifiquei muito com os profissionais nos Estados Unidos, porque a gente podia muito, assim. Eu estou fazendo uma formação em treinamento de pais, e hoje eu estava numa supervisão com o pessoal, e tinha uma colega que ela está fazendo essa formação comigo, e ela trabalha numa escola. E ela está fazendo toda a aplicação do treinamento dela de pais, que a gente tem que atender e analisarem se a gente está sendo fidedigno ao que o tratamento originalmente prevê. Ela treina pais na escola, a escola pagou toda a formação dela, e aí ela treina pais, ela tem grupos, ela faz isso em grupos, aplicando esse manual ali, são lições que a gente aplica com os pais, são no mínimo 11 lições, e a gente pode colocar mais 4 lições extras, conforme o caso que a gente estiver trabalhando. Às vezes está com problema de sono, questão alimentar ou desfraude, então você pode jogar essas lições complementares. Então ela já conseguiu inclusive terminar as 11 lições dela. Ela tem vários grupos na escola. Eles estavam fazendo tudo isso online, porque não estavam por causa da Covid, né? Mas agora ela estava contando que daqui uma semana parece que eles vão voltar para o presencial. Então ela vai pegar esses grupos, continuar. Tem grupo terminando, tem grupo começando. E ela tá lá dentro da sonho, escola. Né? É um sonho isso. Escola pública. Claro que eles têm os desafios deles também, uma série de coisas. Então, assim, mas o tanto que a gente. O que a gente quer mostrar olha, gente, a análise de comportamento ela é real no ambiente escolar. Exatamente. Isso é pacífico, não existe isso, não existe. Não sei nem por que as pessoas criam isso. Eu já sofri muito com isso. Assim, eu já tive épocas de realmente, assim, de até me tornar uma pessoa que eu de fato não sou, mas de tanta birra, do quanto eu já sofri. E como mãe, você meio que fica meio desequilibrada em alguns momentos. Sim. E assim, você se perde, sabe? Você se perde. Então, assim, e hoje eu já consigo ter mais clareza, ter mais maturidade para lidar com muitas coisas. As feridas, elas vão cicatrizando. Você começa com processos de ficar mais calma, de falar assim, essa pessoa falou isso, poxa,
quem perde é ela, que pena que ela pensa assim, eu acho que ela tá equivocada, mas ela tem direito de ter a opinião dela, ela só não pode, assim, sair dizendo assim, olha, somente psicólogos podem ser análise de comportamento. Ela não pode porque ela não tem poder legislativo, ninguém, a associação não é conselho, ninguém pode dizer isso. Mas Isso. ela pode expressar a opinião dela e tá tudo certo. Você expressa a sua opinião, todo mundo é livre para ter a sua opinião. Agora, você não pode querer impor essa opinião para as outras pessoas e você precisa respeitar aquelas pessoas que têm uma opinião diferente de você. Olha, eu tenho essa opinião diferente por fruto da minha história. Eu Isso. penso assim por tudo que eu já passei, por tudo que eu já vivi, porque eu sei que esses 320 mil psicólogos, eles não vão dar conta de atender todas as crianças com autismo. Nem se todo mundo for para psicologia. A gente está vivendo numa época onde as pessoas estão sofrendo de depressão, de ansiedade. Quem vai Isso. cuidar dessa população? Vai estar todo mundo cuidando do autismo? Fora que grande parte desses tem outras vertentes, né? Escolhem outras escolas. Sim, vão para Escolhem outras... psicanálise, vão para Exatamente. TCC, vão para outras áreas. Exatamente. Então a gente é um negócio assim muito difícil. Eu tô exatamente passei por essa mesma vibe, sabe, Michele? Sua de já ter surtado, já Sim, ter querido fazer tudo, me formar em sim. tudo, para Até esfregar na perder o cara da foco, sociedade, né? perder o foco, fazer todos os cursos que aparecer no momento, eu estava até que hoje eu consigo mesmo ver quanto é importante o profissional da educação dentro da análise do comportamento, fazendo essa ponte, enquanto as escolas não entendem, né, que é importante. Então, que pelo menos a gente consiga fazer essa ponte entre escola e eu conheço muitos profissionais que não entendem que parte das 40 horas de uma criança É da fazendo escola. tratamento da Pelo escola, menos eu conheço 4. exatamente, eu conheço muitos profissionais que não entendem isso, né, e que não usam essas horas da escola, que não vai até a escola. Eu tenho o trabalho de ir até a escola conversar sobre a criança, de Sim, sentar com a coordenação, com a professora e com quem é especialista em educação especial na escola, seja com quem for, e sim, falar a demanda daquela criança, e falar sobre adaptações, e falar sobre acomodações, né, e falar sobre ajustes, e conversar com a mediação daquela criança. Tem muitos pais que não sabem, né, que a mediadora da criança, ela precisa ter conhecimento sobre como lidar com a crise, sim. né, sobre, então, eu faço essa ponte e hoje eu consigo compreender o quanto é importante nós, como profissionais da área de educação, né, fazer esse, eu não quero tomar o lugar do fonoaudiólogo, eu não quero tomar o Sim. Eu quero só psicólogo. somar. Exatamente. Eu amo dizer para uma mãe, olhe, sua criança precisa de um psicólogo para cuidar dessa área. Sua criança Aham. precisa de um fonoaudiólogo. Essa parte não é minha, essa parte é do terapeuta ocupacional. Eu chego a me encho para falar isso, sabe? Uhum. Eu feliz de dizer isso para a mãe, porque não é sobre tomar o espaço de outro profissional, é sobre usar a análise do comportamento na minha área, no que eu Uhum. faço. E eu Sim. uso isso, faço questão de usar, né? Espero que você traga esse treinamento de paz aqui pra gente, porque estamos muito sedentos. Eles, assim, o treinamento de paz, a terapia ABA, assim, ela tem um enfoque muito grande nisso, né? Ela tem um grau de importância muito grande para o treinamento de paz, que às vezes ele é subestimado pelos profissionais. E aí, igual a Maíla tá falando, né? Na universidade só tem 3 profissionais de terapia ocupacional, justamente. São 17, ó, dados de 2011 aqui, que foi a minha pesquisa rápida aqui que eu consegui. 17 mil profissionais em 2011, tá? 10 anos depois. 10 anos depois, você vai ter no máximo aí o dobro, 35 mil profissionais. O que é 35 mil profissionais para um país do tamanho do Brasil? Então, Pois é, assim, não tem profissional. E às vezes a gente até tem que se apropriar de certos conhecimentos de um pouco mais, que aí eles reclamam que a gente está entrando na área deles, mas aí eu pergunto, você quer o quê? Você quer que a gente deixe a criança sem atendimento? Você exatamente. quer que a gente deixe a criança e a família sem apoio? Só para Exa você bater no peito e falar assim, não, essa profissão é minha, essa área é minha. Eu não tenho coração para isso. Também não tenho, Se não. o profissional tem, mas eu não tenho. Então, assim, eu me interessei muito pela terapia ocupacional. Acho que a gente viveu coisas semelhantes, porque eu via tantas Sim, dificuldades com relação ao desenvolvimento motor, em especial a escrita.
e a parte de desenvolvimento sensorial, que eu fui estudar mais sobre isso, eu comprei livros específicos sobre isso, eu passei um tempo me debruçando sobre isso, porque ninguém me dava as respostas que eu precisava. Então, Isso, eu sou daquela, se ninguém me dá, eu vou correr atrás, eu vou conseguir. E isso. aí, quando eu comecei a conseguir as minhas respostas que eu precisava, eu falei assim, eu preciso contar isso pro mundo. Não, gente, peraí, mais gente precisa saber disso. Então, assim, quando eu comecei na rede social, que foi lá, eu acho que as minhas páginas, elas são de 2015 ou 2016, não era pop, né? Eu sempre falo, não era pop, gente, divulgar informação. Não era assim, nossa, você está tão blogueirinha e tudo. Não era assim, eu tinha vergonha de fazer um stories. Eu ainda tenho, às vezes, vergonha de fazer stories, assim, no meio da rua, nos lugares. Mas, assim, as pessoas, elas não tinham essa disseminação toda que ela tem hoje. Que todo mundo tem perfil e tudo. Era muito fechadinho, muito segregado. Os profissionais, parece que eles não queriam falar pra gente as coisas. Não queria abrir, assim, e falar assim, olha, é o seguinte, é isso e aquilo. Os profissionais queriam conversar só entre eles. Não era normal que os pais participassem de uma reunião de equipe. E aí eu falei assim, mas você quer falar do meu filho sem a minha presença? Isso. Você Isso, sentiu isso? cansei de bater na porta do profissional e dizer, sim, e aí? Foi o que aconteceu aí? Você é mãe, você não é profissional? Não, sou eu que passo a semana toda com ele em casa. Exatamente. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Se você está trabalhando para poder estimular minha criança, para ele se desenvolver, e eu? Eu tenho que participar disso. Eu encontrei uma psicopedagoga, né? Eu acho que ela me inspirou muito, que desde o começo ela acompanha meu filho. E por alguns períodos de tempo ela foi tudo dele, né? Ela foi psicopedagoga, psicomotricista, psicóloga, ela foi tudo. Porque enquanto não estava funcionando as outras coisas, Sim. era eu e ela e minha família, eu e ela e minha família. E era uma das únicas que me chamava na sala e dizia para mim, fiz isso, isso e isso. Você precisa fazer isso, isso e isso em casa, tá bom? Agora a bola é sua. E foi o que me ajudou muito, né? Porque, pelo menos nas coisas que ela conseguia perceber e que a gente conseguia estimular, é assim, eu não me sinto tão culpada de não ter começado, entre aspas, com estimulação Sim. precoce do meu filho, por causa desses momentos com ela. Mas raro, né? Raro isso acontecer. Sim, raríssimo. A maioria fecha a porta e diz pra você assim, você é mãe, fica lá sendo mãe. Senta aí e espera, né? Sim, e é aquela coisa de, não, a criança, ela se... E assim, eu chamo muita atenção dos alunos na prática supervisionada com relação a isso. Eu falo assim, por que nós estamos discutindo esse problema de comportamento da criança tá chorando porque não quer ficar longe da mãe? A gente não devia nem estar discutindo isso. Passa ela para dentro do seu consultório e depois a gente vê se ela vai mudar mesmo, como vai ser. Primeiro, usa a mãe como instrumento da sua terapia. Para construir o vínculo e tudo. A gente não devia nem estar discutindo isso aqui. Você está caçando chifre na cabeça de égua. Exatamente. Eu tenho que tornar as supervisões divertidas, né? Eu tenho que fazer o povo deixa. Eu brinco, eu falo assim: sai do bote, abre a câmera, tá no robô, chega, vamos chegando aí. Então, assim, a gente tem que. A gente às vezes tá procurando problemas onde não era nem para existir. Assim, eu já invadi consultório de terapeuta. Também já. Você também já. E aí, assim, e essas coisas, o terapeuta, ele é colocado numa situação que eu não sei de onde que ele aprendeu isso, que ninguém até hoje, eles não me contam onde que eles aprenderam. Onde você aprendeu que tem que ser assim? Eu acho que vem muito, principalmente do psicólogo, da sessão de psicoterapia, que é fechada, que tem sigilo. Não, gente, aqui você não tá fazendo psicoterapia com a criança. Da terapia aba não é psicoterapia. Então, assim, as pessoas têm muita essa dificuldade. Eu falo assim, não, você tá totalmente errado. Você vai trazer o pai, aí tem sempre aquela mãe que às vezes não quer entrar, que aí é o contrário. Então, assim, a gente pega de todos os lados, mas a gente precisa se organizar para a gente poder saber lidar com isso e não causar mais problemas do que a gente já tem. Isso mesmo. Por isso que, nesse caso, Michelle, eu gosto muito do atendimento domiciliar, Eu porque adoro, você vê um monte de coisa.
E tá no ambiente natural da criança. Às vezes você recebe uma criança bem bonitinha, organizadinha, né? Bem bonita, toda prontinha no seu consultório. E quando você vai, não que seja ruim, eu não estou fazendo uma crítica, que para Sim. mim, eu prefiro que a mãe, além de me contar, eu ver o que está acontecendo. Né? E para mim Tem foi. uma criatura aqui, sabe? Deixa eu ver se você não tá com nenhum nude, Diogo Filho. Tá com... Olha, nudes essa hora na internet, não, meu filho. Tudo dá certo. Vai vestir roupa, criatura? Cadê meu dente? Não, não acabei não. Ele tá invadindo aqui. Cadê Eu não sei cadê. Deve estar debaixo do travesseiro. Vai, fecha a porta pra mamãe. Estamos na espera da fada do dente. Entendi. Deve estar debaixo do travesseiro. Estamos na espera da fala do dente, porque caiu um dente agora, daqueles aqui de baixo, que caem, e são os últimos, né? E aí, estamos esperando a fada do dente passar para levar o dente e deixar alguma coisa, entendeu? Aí Que tem legal. toda uma preparação, né? O turno da madrugada, então é uma loucura. E quantos anos a gente demorou para ele ligar, né, com a fada do dente? Porque antes era indiferente. E só agora, esse negócio começou do ano passado para cá, de ligar com a fada do dente, querer esperar a fada do dente. Então, assim, é uma coisa que a gente... O quanto a gente demora, né? O quanto Sim. a gente quer para ontem, mas a coisa não vai, né? É trabalho de formiguinha todo dia, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. Cansou, descansa, recomeça. Então, assim, agora, né, a gente tem que se preparar, né? Porque a pré-adolescência tá batendo aí na porta, né? Exatamente. Então... Eu já estou aqui me preparando porque vem a nova fase, né? Isso é uma coisa bem... Quando algumas pessoas me perguntam como foi o meu luto, eu sempre digo a elas que sempre tem uma fase nova que a gente dá de frente com o autismo novo, que a gente não conhecia, né? Então, eu tive a fase da fala, eu tive a fase depois da socialização, aí vem a fase da adolescência, aí depois vem a fase do emprego, então cada fase é uma fase. E a gente acaba tendo que meter as caras e aprender a lidar com aquilo. Sim. Tem um tempo muito grande para o luto, não, né? A gente não tem um tempo mais de luta do que de viver o luto. E não tá sobre o nosso controle. Uma coisa que eu aprendi a duras penas nesses últimos anos é que aquilo que não tá sobre o nosso controle, não adianta a gente... E o autismo não tá sobre o nosso controle porque nós não temos cura. Exatamente. Então, se não está sobre o nosso controle, eu só vou me preocupar com aquilo que está sobre o nosso controle. E o que está sobre o nosso controle é buscar conhecimento para poder, não, mas qual que é a melhor forma, qual que é o melhor caminho, qual que é o que eu não vou ficar perdendo tempo, o que eu vou pegar os atalhos, qual que é? Então, assim, para mim, a grande sacada ela é essa, assim, eu não vou me preocupar, eu não vou gastar energia com aquilo que não vai me levar para lugar nenhum, que eu não tenho controle sobre isso, e eu vou seguir o meu caminho. Então, assim, a gente segue, e por isso que eu também não fiquei tanto tempo aí em luto, porque não está sob o meu controle, não vai mudar. É assim, meu filho nasceu assim, ponto final. Agora, o que eu vou fazer disso? Né? Então, assim, o que eu vou fazer disso? Algumas famílias, algumas mães vão se especializar, vão se tornar profissionais, como você se tornou, como eu me tornei, como a Clarissa, por exemplo, que eu estava conversando na quarta-feira, se tornou, que o filho dela hoje já está com 25 anos de idade, e ela já era psicóloga. Então, assim, o que nós vamos fazer com isso? E a gente vai aprendendo e vamos lutando a cada dia, um dia depois do outro. Cansou, a gente descansa, dá umas surtadas. Né? Não é porque tem os nossos momentos. Eu, assim, uma coisa que para mim é muito importante, eu faço terapia. Eu também faço. Eu acho assim que é fundamental na minha vida fazer terapia, tirar esse momento. Às vezes, muitas vezes eu não consigo toda semana, mas a cada 15 dias, uma vez no mês, em períodos mais que eu fiquei mais corrida, mas esse ano é um projeto para retomar toda semana, conseguir fazer terapia, mudar ali os meus pensamentos. Faço terapia cognitivo-comportamental, inclusive, a minha psicóloga é dessa linha. Então, assim, isso me ajuda.
Muita gente não sabe, mas até falando aqui agora, eu faço uso de remédio para depressão e ansiedade. Então as pessoas assim às vezes acham, nossa, né? Mas como que você consegue? Como que você dá conta? Não, gente. Eu necessitei de umas droguinhas ali, eu falo brincando, de umas droguinhas lícitas aí para me ajudar. Mas é muito isso. Por quê? Porque eu passei a ter síndrome do pânico, eu passei a ter muita crise de ansiedade, ficar depressiva, assim, fiquei extremamente, assim, uma das minhas válvulas de escape para minha depressão foi estudar. Sim. Então, assim, só que a minha forma de manifestação da minha depressão foi estudar, mas não querer socializar com as pessoas, não querer sair, querer ficar muito na minha. Eu me afastei muito de muitas amizades, eu me afastei das pessoas, eu não ia nos locais, até da família, assim. Minha mãe e meu pai ainda falam, se a gente não vier aqui, a Michelle não vai lá de jeito nenhum. E assim, e muitas vezes não porque eu não os amo, mas porque é muito difícil para mim sentir essa vontade, porque eu quero ficar só aqui na minha toca. Isso. Não é? Então, assim, faço uso, gente, até hoje, tá? Já fiz uso de estabilizador de humor em épocas da minha vida que foram muito difíceis, que eu passei maus bocados, 2019, 2020, anos muito difíceis para mim. Onde eu tive as maiores manifestações de síndrome do pânico, de uma série de coisas. Então, assim, eu precisei receber todo esse suporte, toda essa ajuda com uma neurologista que já me acompanha há muitos anos, com psicóloga que também já me acompanha há muitos anos, a mesma psicóloga. Então, assim, eu precisei fazer todo esse trabalho, gente, de medicação. E eu ainda faço uso de medicamentos, tá? Eu não retirei os meus medicamentos ainda. Vou começar um processo agora em 2021 para tentar fazer um desmame deles. Não acredito que 100%, sabe, a gente vai conseguir tirar, mas pelo menos reduzir dosagem, porque eu estava nas dosagens mais altas. E, de repente, retirar o estabilizador de humor, que eu já até andei retirando ali meio que por conta própria, esquecendo de tomar. Aí quando vê, já foi. Vamos pensar como é que eu vou ficar. Então, assim, é muito difícil, gente. Não é para qualquer um. Por isso que a gente vê. Por que os casamentos acabam? Exatamente. Por que as famílias se desfazem? Porque se você não tiver um parceiro, muito parceiro, que esteja nessa com você e que entenda todas as consequências que um diagnóstico como esse, uma mudada de carreira sua, minha, geram nas nossas vidas, realmente não é todo casamento que aguenta e que segura essa barra. E eu sei que você sabe exatamente o que eu estou falando, porque eu acredito que você tenha vivido assim as mesmas coisas. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, eu tenho uma compreensão, eu tenho uma rede de apoio da minha família aí, né? Igual você falou, sua mãe mora aí perto. Os meus pais moram aqui perto de mim também, a gente mora dentro do mesmo condomínio. Embora eu não peça muito, eles sabem que quando eu peço, porque a coisa tá muito assim, porque eu e meu marido a gente acaba se virando ali, tem as meninas que trabalham comigo, mas assim, é uma pressão muito grande, não é à toa que vira e mexe eu caio doente, que a minha alergia ela não controla, porque a gente não tem emocional que aguente, não é. Não é esse, nossa, a gente Não super é mágica. conseguiu. Não é, não é. É muito difícil, assim, segurar essa onda. Ela é muito difícil, assim, lidar com as consequências do autismo todos os dias, né? São dificuldades, assim, que para algumas pessoas que não têm filhos com autismo, né, com algum transtorno ali do desenvolvimento mais, assim, pesado, são tantas coisas que você até aprende a viver assim, não é? Você Exatamente. faz parte já igual, tava ouvindo um grito daqui. Já faz parte. Isso! Às vezes alguém fala assim, meu marido às vezes fala assim, não te incomoda não? Eu falo, gente, eu já sei disso, eu já sei Sim. que isso faz parte, né? Às vezes ele tem o chilique dele da hora de dormir, ele não tá em crise, mas É a forma dele se comportar. Nem tudo a gente vai conseguir extinguir, dar jeito, não. Não se iludam, né? As pessoas não se lacram. Com a terapia ABA, a gente vai dar jeito em tudo. Milagre a gente não faz. Então, não, e tem momentos também que a gente não vai querer comprar essa briga. Sim, exatamente. Antes da live eu estava na orientação parental e eu estava falando isso com a mãe, né? Eu estava falando às vezes, você vai sentar e esperar a crise passar.
depois você vai chorar um bocadinho, vai se recompor e próximo dia É vai um ser novo maravilhoso. dia, novas E aí a gente possibilidades. eu acho bacana, Michelle, você falar sobre isso, né? Porque às vezes quando a gente envereda para ser uma profissional da área, tendo filhos com autismo, muitas pessoas, algumas mães me procuram dizendo assim, como você consegue lidar com tudo? E é importante a gente falar sobre isso, que às vezes a gente não consegue lidar com tudo. Às vezes a gente não consegue levar tudo nas costas, né? Me identifico muito com tudo isso que você falou, porque passo muito por isso, né? Já passei pelo momento dos remédios também, dos tratamentos, né? Hoje eu não preciso mais, mas se precisar também não vai ter nenhum problema. Sim, Continuo com acompanhamento psicológico, preciso disso, preciso de rede de apoio. E a gente sabe que tem muitas mães que não têm, né? Tem muitas mães que não têm. Literalmente, é muito difícil manter um casamento, manter uma família, manter uma relação dentro de tudo isso que o autismo traz. Então, eu acredito que como profissional, eu sempre tento conscientizar que como profissional a gente precisa ser alento também para essas mães, né? sim. Porque às vezes é a única pessoa que elas têm, né? Exatamente. E para o momento de terapia, é o único momento que ela tem, aqueles 30 minutos ali na recepção esperando a criança. Às vezes são os únicos 30 minutos que ela tem sozinha, Sim, sem nada mais acontecendo. Então eu gosto muito desse rede de apoio, né? Que sim. além de profissional, de atender essa criança, a gente precisa ter empatia por essa família aqui, como a Lívia falou, né? Ter empatia por essa família. Ontem, numa discussão de grupo das minhas colegas, né? A gente Sim. discutiu. Uma delas não tem filhos com autismo e ela perguntou o que eu falo para uma mãe numa situação dessa. E assim, eu disse para ela, às vezes você não precisa dizer nada, você só precisa dizer para ela, tenha paciência. Sim. Amanhã você consegue melhorar, né? Porque tem uma cobrança muito grande em cima da gente, muito grande. Tem uma pressão muito grande de você conseguir dar conta de tudo. E ainda tem a pressão psicológica do meio, de talvez você não ser um profissional completo nisso, completo naquilo, e você querer ser tudo ao mesmo tempo. Então, assim, como profissionais, tenham bastante empatia por essas famílias, porque a angústia é grande, né? As lutas são grandes, e ainda que a gente conheça do assunto, a gente ainda passa por nossos bons bocados, né? Sim, a gente nunca vai saber, né, o que que cada um vive, né? A grama do outro é sempre mais verde, né? Exato. Então, e não é assim como a gente pensa, como a gente acha, nem tudo são flores. As coisas elas são bem complexas, assim, por isso que eu tive que tomar algumas decisões de focar aqui, focar ali, justamente para eu conseguir ter um pouco mais de sanidade mental e para fazer muito bem aquilo que eu me propus a fazer. Então, se eu me propus a dar treinamentos, que eles sejam de fato muito diferenciados, que eles tenham de fato ali, sejam algo realmente assim, muito, muito bom e que eu preciso melhorar sempre. Então, só que isso demanda escolhas. Quando você fala sim para uma coisa, você fala não para diversas outras. Então, eu tive que focar, assim, sempre, assim, na empresa com esse pensamento de que eu precisava focar, algumas coisas não fazia parte. Então, assim, alguém até aí perguntou se eu dava supervisão e eu resolvi não dar, gente, porque eu não consigo fazer tudo muito bem. E eu resolvi dar para os alunos do IAC nos treinamentos que a gente faz. Então, na UVMap tem, na pós tem, a formação de ATs entrou também, eles fazem junto com a pós-aba. Então, assim, para que eu possa realmente dar supervisões, assim, preparar materiais, eu preparo os materiais, principalmente na pós-aba, que a gente tem discussões mais profundas, eu preparo materiais, eu trago casos. E eu trago pontos de discussão para eles. Olha, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Dentro dos princípios que vocês aprenderam lá na aula teórica, como que a gente vai aplicar isso aqui nesse caso prático que eu trouxe aqui? Então, isso tudo envolve uma preparação, envolve um investimento muito grande em dólar, infelizmente. É tudo muito caro, tudo muito difícil. Então, assim, para ter o estilo de empresa que eu quero ter, de cultura organizacional dentro da empresa, para ter atendimento, para ter coisas, conseguir ter atendimento no WhatsApp, conseguir responder em 24 horas úteis, uma série de coisas, a gente tem um certo custo.
E eu não consigo. Então, assim, o que eu sempre desejo para as pessoas que falam assim, todos os dias eu recebo, eu queria muito fazer seu curso, mas eu não consigo, por causa que você mesmo me falou aqui, por questões financeiras. Eu falo assim, olha, o que eu te desejo é que você consiga ter renda para que você venha fazer o curso comigo. Para que a sua renda, ela somente, ao invés de eu pensar assim, não, como que eu posso baixar meu preço, que a gente trabalha assim já dentro de uma maneira que a empresa possa fluir, possa funcionar, dentro da cultura do que a gente acredita, eu desejo assim, que a pessoa consiga se instaurar no mercado para que ela possa ter sim condições de estar aqui nessa formação. Então, assim, eu sei que tem gente que fala, assim, teve gente que no início do ano mandou mensagem assim, consegui, fiz minha inscrição, nossa, chegou a minha vez agora. E eu também, gente, tem meus treinamentos, tem minhas coisas que eu quero comprar, que eu também espero, que eu também fico ali namorando, que eu também fico ali, nossa, queria tanto, mas agora eu não posso, não é o meu momento. Mas eu não vou desvalorizar aquilo que eu quero porque eu não posso. Então, assim, não, eu não posso, não é o meu momento, mas vai chegar o meu momento de adquirir aquilo, de estar naquele lugar que eu quero, de fazer aquela formação que eu quero, que às vezes é uma formação que demanda investimento fora do Brasil, tempo fora do Brasil. Então, assim, só que eu sempre fico pensando, tá, eu vou fazer isso. Hoje o meu filtro tá muito assim, eu vou fazer isso. Eu vou conseguir replicar para poder ensinar para outras pessoas, para poder disseminar. Se eu for conseguir, eu faço. Se eu não for conseguir, eu não faço. Por quê? Porque agora não é mais sobre mim, sobre o Diogo. É sobre um monte de gente que confia em mim, que me acompanha, que às vezes só acompanha de conteúdo gratuito. Mas eu sempre falo, quem financia esse conteúdo gratuito são os alunos, então agradeçam a eles que estão aqui, que compram os treinamentos. Então, assim, eles são os financiadores, porque tudo tem um custo, tudo tem um preço. A internet que nós estamos usando, a luz que nós estamos usando, o celular que eu estou usando, tudo tem um custo, gente. Então, assim, eu sempre falo isso e é assim o que eu desejo, assim, para que todo mundo possa ser bem pago, possa ser valorizado diante das formações que faz. E eu sempre falo, o reconhecimento financeiro, ele é uma consequência de um trabalho muito bem feito. Então, eu imagino que agora você já deve estar começando a colher frutos de um investimento de muito tempo que você vem tendo. Sim. E eu tenho certeza que isso aí só vai se multiplicar à medida que mais pessoas conhecerem o seu trabalho, porque assim, você tem uma cidade assim enorme, uma demanda enorme, que é Salvador, né? Eu até estava aí agora em janeiro, e que eu fiquei encantada como aí tem escolas bonitas. Umas escolas particulares, assim, que eu vi ali que eram particulares, mas que, assim, aqui no Goiás, como o povo fala, a gente não tem essas escolas, assim. Foi a escola mais bonita que eu já vi na minha vida, foi aquela escola indo pra praia, indo pra Guarajuba, que é ali... eu não lembro ali o nome do município. Perto de Lauro de Freitas, a Vila... a escola... Colégio Vilas, Vila Lobos. Isso. Gente, nunca vi uma escola tão bonita que estão construindo ali. Jesus, a escola mais bonita que eu já vi na minha vida. Bem perto aqui da minha casa, elas realmente bem grande, né? Nossa, que estrutura física linda. Então, assim, eu sei que você tem todo um caminho aí, um trabalho para desbravar. Eu diria para você, foque já que você tem tanto esse olhar pela educação, foque em estudar sobre instrução direta, também chamada de instrução explícita, né? Que é Direct Instruction em inglês. Em português, algumas pessoas que trabalham comigo já até acharam algumas coisas. Você vai encontrar algumas coisas e serve para todo mundo que está aqui, gente. Que é uma forma da gente planejar lições e da gente dar instruções utilizando essa metodologia que se chama instrução direta, Direct Instruction. Até na pós, os alunos têm um módulo que se chama Análise do Comportamento e Educação. E eles têm aulas sobre isso com professores americanos que trabalhavam em escolas que utilizavam essa metodologia e são apaixonados por essa forma de ensino. Então, busca conhecimento sobre isso. Eu acho que talvez isso aí pode ser um grande diferencial, que pouca gente fala sobre isso. Eu conheci sobre isso em 2018.
E desde então, assim, tenho estudado. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe muito livro sobre isso. É algo que eu tenho estudado, que eu tenho me aprofundado. Então, assim, eu super recomendo que você siga esse caminho. Acho que você pode descobrir muita coisa legal aí e você pode fazer muita coisa massa utilizando esse conhecimento. Então, trouxe aí para todo mundo que tiver interesse saber mais sobre isso. E assim, eu só tenho a te parabenizar e te agradecer pela confiança no meu trabalho, no trabalho do IEAC. Eu, assim, fico muito feliz com a sua história. Eu não sabia da sua história e foi, assim, uma grata surpresa de sexta-feira saber, ouvir a sua história, ouvir que a gente tem histórias tão semelhantes, que a gente passou e passa pelas mesmas coisas, e que nossos filhos têm idades semelhantes. Então, assim, eu fico muito, muito feliz mesmo de saber que, sem saber disso, eu pude te ajudar de alguma forma. E quero, assim, me colocar à disposição para o que você precisar, a gente poder te ajudar e poder te dar dicas e poder te encaminhar. Assim, conte comigo de coração, em especial, por a gente ter tantas semelhanças, muito mais que eu nem imaginava. Ô, Michele, muito obrigada. Eu queria realmente agradecer por essa oportunidade. Foi uma surpresa maravilhosa para mim essa semana, né? Quando entraram em contato comigo e falar que estava acontecendo essas lives com alunos, né? Eu acompanho sempre as supervisões e eu queria aqui dizer que realmente esse esperar o momento certo para mim foi gratificante demais, né? Porque não é porque eu estou nessa live que eu vou falar sobre isso, né? Mas assim, eu e minhas amigas que conseguiram fazer, a gente sempre fala que foi aonde a gente conseguiu mais arrego, foi no IEAC. Tanto de bagagem de conhecimento, quanto ali nas supervisões, onde a gente consegue literalmente tirar dúvidas, né? Sim, Eu me sinto literalmente supervisionada, né? sim, Por sim. momentos. Então, Ouvir também os outros colegas, né? O que isso, eles. E de ouvir a outras demanda áreas, né? é incrível. E conseguiu me dar mesmo uma segurança para conseguir ser profissional, porque por mais que a gente conheça muitas coisas, sendo mãe, minha psicóloga sempre fala sobre isso, mas você tem uma bagagem que muitas pessoas não têm, porque é o lado Sim. de ser mãe, e mesmo assim ainda dá medo de você ir lá, né? Sim, E dá uma assim, insegurança, né? dá uma insegurança. E depois, literalmente depois dos treinamentos, né, do IAC e das supervisões, eu consegui me sentir mais segura para poder ser a profissional que eu sou hoje. Então, foi uma grata surpresa para mim esse convite para a live, né? Fico muito feliz. Meu próximo passo é após do IAC. Estaremos Vamos, aqui te estou esperando. aqui, estou nesses passos de agora conseguindo respirar e dar um Sim. passo cada vez nas coisas. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade, né? E Não busque o só pela oportunidade da momento. live, mas pela Sim, oportunidade de estudo. sim. E busque pelo momento certo, até para você aproveitar tudo que tem lá dentro. Porque tem coisas que a gente faz, mas às vezes a gente não está no momento certo para aproveitar de tudo aquilo. Então, sabe, eu mesmo tenho estado muito nisso, assim, nas coisas que eu tenho feito, assim, de procurar estar no momento certo para tirar proveito de tudo aquilo que eu demorei tanto, muitas vezes, para conseguir fazer ou para conseguir comprar, né, um treinamento, uma formação, alguma coisa, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai estar te esperando, a gente vai estar aqui, tá? Conte com a gente porque a gente assim puder fazer por você, nós vamos fazer assim com o maior carinho. E esse é o nosso propósito mesmo, tá fazendo algo diferenciado, tá dando espaço, divulgar o trabalho dos nossos alunos, entender a história deles, porque no final não é sobre mim, é sobre vocês, é sobre cada feedback que eu escuto, é sobre cada coisa que eu escuto, são sobre essas conversas que eu saio com ideias, então eu posso fazer isso, eu posso melhorar aquilo, eu posso tornar o processo mais fácil, para que eu vou dificultar, se eu posso facilitar, preciso facilitar, então assim, todas essas coisas. E assim, eu tenho certeza que, às vezes, em alguns momentos, as pessoas podem até querer te diminuir, porque as pessoas da educação, naturalmente, já são muitas vezes reduzidas perante a saúde, o que é super errado, e também por você ser mãe. Mas esse vai ser o seu maior triunfo, o seu maior trunfo, na verdade. E é justamente porque você tem esse trunfo
talvez determinadas pessoas vão querer te colocar para baixo, porque ela não tem esse trunfo que você tem, ela não tem essa vivência que você tem, ela não tem esse 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano que você tem. E a empatia do cuidado com o próximo, do cuidado com cada pai. Então, você com certeza tem o conhecimento, sim, e tem sede para cada dia beber mais e mais e mais. E eu tenho certeza que você vai ser uma profissional cada dia maior aí na sua região e vai levar aí atendimento de qualidade para as crianças. Obrigada, Michele. Obrigada mesmo. Muito feliz. Obrigada.